Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de quadrinhos nacionais. Eu abro com Apagão Fogo nos Fascistas, material da editora Draco, escrito por Rafael Fernandes e arte de Lacerda. Eu acho que é o terceiro ou quarto volume da série Apagão, que é escrita pelo Rafael Fernandes. Material que tem um bom acabamento gráfico, eu gosto bastante das capas dos quadrinhos da editora Draco. Material que tem aqui, ó, lombadinha quadrada, capa cartonada com orelhas. O papel é o couché de boa gramatura. Então nós temos aqui páginas coloridas. Eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por este material. Apesar de já ter sido lançados outros volumes da série Apagão e ter uma certa cronologia, você consegue entender cada um dos encadernados de uma forma independente. Não necessariamente você precisa ter lido as edições anteriores. Obviamente, se você leu, com certeza vai ter uma bagagem maior com relação até o desenvolvimento de cada um dos personagens. Mas de qualquer forma, nesse volume nós vamos ter o Mandril, que é o cara aqui da capa. Ele que é líder dos macacos urbanos, acaba percebendo que existe uma fonte de energia na cidade de São Paulo. Lembre-se, é uma cidade sem luz, não existe qualquer fonte de energia com exceção desta. Então ele parte numa investigação e descobre uma grande seita religiosa composta por neofascistas. E para auxiliá-lo, nessa investigação e nesse combate, eles acabam entrando em confronto, existe também um grupo de entregadores, pessoas mais humildes, e o foco do Rafael Fernandes é justamente pegar essas pessoas com menos visibilidade, de menor poder aquisitivo e dar um destaque para elas dentro dessa história. Acabam se unindo junto do Mandril para combater os fachos, que seriam exatamente esses neofascistas. Então nós temos aqui uma história cheia de ação, com uma ótima narrativa através da arte do de Lacerda. É uma publicação bem dinâmica, com bons diálogos. E eu gosto bastante dessa ideia caótica que o Rafael Fernandes coloca numa grande metrópole, no caso São Paulo, que fica meio que a Deus dará, onde as pessoas precisam cuidar de si mesmas sem depender de uma autoridade maior. No caso, o próprio Estado, que deixou todo mundo ali a Deus dará. Os desenhos são muito bons, a arte também é bem competente, gostei bastante da narrativa do de Lacerda, é bem fluida, tem bons enquadramentos também. Então, galera, quem gosta aí de uma publicação que traz algo mais distópico para as páginas, com certeza vai curtir não só Apagão Fogo nos Fascistas, mas também as edições anteriores. E que nota que eu dou para esse volume? Eu dou a nota 8. Fica a dica para vocês. O próximo material é Cala a Boca Fido, do Eduardo Cassi e do Thiago Palma. Publicação também da editora Draco. Material com bom acabamento gráfico, se percebe aqui, ó, o verniz aplicado no título, material que conta com capa cartonada, orelhinhas, papel também é o couché de boa gramatura, material colorido, e eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esse quadrinho nacional de guerra, A capa já diz tudo. Ambientada lá na Itália durante a Segunda Guerra Mundial, quando a FEB, fez a sua incursão, contra os nazistas, no caso lá os fascistas da Itália. Nós temos aqui o protagonista da história, conhecido como Chico. O seu batalhão acabou sendo atacado pelos chucrutes e somente ele sobreviveu. E ele vai buscar a guarida numa fazenda abandonada, acompanhado de um cachorro vira-lata que estava abandonado ali na região. Exatamente por conta desse isolamento do Chico, e da perda dos seus parceiros, ele acaba estreitando os laços com esse cachorro,
formam uma espécie de parceria e ele precisa montar uma espécie de forte ali, né, para poder sobreviver ao ataque dos nazistas. Nós temos aqui uma história que vai demonstrar a degradação da mente humana durante uma guerra. Não se trata do trauma pós-guerra, aquelas consequências psicológicas e físicas que o personagem acabou sofrendo, e isso é analisado depois de tudo que aconteceu. Não, aqui seria como se fosse em tempo real, como a mente, né, de um soldado durante um período de guerra, ela vai convalescendo, ela vai se degradando, e isso é mostrado em diversos aspectos desse quadrinho, e isso torna tudo muito interessante. Por exemplo, o cachorro, ele se chama Fido, mas se chama em alguns momentos. Ele acaba trocando de nome, né, justamente por conta dessa alienação da mente do Chico, que acaba ficando, obviamente, muito perturbado com tudo que ele vem presenciando. E você percebe que o personagem, né, que obviamente tem boas intenções, afinal, combater o fascismo, o nazismo é algo primordial para qualquer pessoa, mas aqui, diante dos horrores da guerra, ele acaba tomando atitudes que distanciam ele dessa ideia de heroísmo. Obviamente tem um lance da sobrevivência, da autopreservação, mas diante de um contexto de guerra, essa moralidade ela acaba ficando abalada. Então realmente o Eduardo Cassi, ele entrega uma história forte, uma história impactante, tudo isso abrilhantado pela arte do Thiago Palma, que consegue reproduzir muito bem esse cenário da Itália da Segunda Guerra Mundial. Eu acredito que ele tenha, assim, feito algumas pesquisas, porque, por exemplo, no norte da Itália a gente tem regiões muito montanhosas, né? Lá no inverno a temperatura é realmente bem fria, as cores também são muito bem aplicadas, olha só. Traz bastante violência, que é o que se espera, né? Diante de uma guerra, de batalhas. E aqui a gente vai observando, né, como a mente do protagonista ela vai se corrompendo, ela vai se perdendo também. Uma grande história de guerra, galera. Então, que nota que eu dou para Cala a Boca Fido da editora Draco? Eu dou uma nota entre 8,5 e nota 9. Gostei bastante da ideia desse quadrinho, poderia até ter mais páginas. Fica a dica para vocês, um grande quadrinho de guerra. Para finalizar, Teocrasília volume 3, material da editora Guará, escrito e desenhado por Denis Mello. Publicação que eu já resenhei os 2 volumes anteriores, inclusive entrou para minha lista de melhores. Esse volume 3 aqui tem uma capa belíssima, os 3 tem, mas esse daqui eu acho que ficou mais chamativo com essa capa branca e esses tons em vermelho do coração. Material que tem capa cartonada com orelhinhas, papel é o offset preto e branco. São cerca de 240 páginas ao preço de R$ 65. Dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Fazendo uma breve sinopse do que você vai encontrar em Teocrasília, basicamente nós temos um grupo de oposição a esse governo teocrático que acabou assumindo o poder no Brasil, que é comandada pelo Yuri. Nós temos então um governo que confunde religião com Estado e aí tenta colocar toda a sua moralidade, a sua censura, o seu cerceamento das liberdades. O Yuri e outras pessoas, obviamente, não aceitam esse tipo de imposição, querem viver uma vida livre, mas o Estado tem a mão pesada e para isso eles não vão pensar 2 vezes na hora de prender, desaparecer com as pessoas, torturar. Nesse 3º volume, algumas pessoas do grupo do Yuri já foram capturadas, elas estão naquele campo de reconsagração. Nome bonito, né? Para as pessoas eventualmente reverem os seus conceitos, aprenderem um pouco mais, se converterem. Só que no final das contas, o que rola ali é muita tortura, muita crueldade, inclusive
mortes. Então, dentro desse ambiente de hipocrisia, a história vai sendo desenvolvida com várias estratégias por parte do grupo do Yuri em combater esse estado teocrático, principalmente com o intuito, nesse terceiro volume, de resgatar, né, esses reféns que estão sendo torturados. Você tem uma personagem chamada Vicky, que, meus amigos, ela passa pelas coisas mais escabrosas que vocês possam imaginar. Então, o Yuri, que também possui alguns aliados ali dentro do governo, como o Gambino, que eu acho um personagem muito interessante, bem desenvolvido pelo Denis Mello, ele acaba sequestrando o irmão gêmeo de um poderoso senador, que também está sendo cotado para integrar os quadros do Divino Altar, que é uma espécie de STF desse universo de teocrasia. Acontece que esse senador, que se chama Pedro, e o seu irmão André, eles tiveram relações de amizade com o Yuri, o líder desse grupo, né, que combate esse estado teocrático. E o André era mais próximo do Yuri do que o Pedro, que acabou se engajando nesse governo teocrático. Então, o Pedro desconfia que, na verdade, o André, ele não foi sequestrado coisa nenhuma, eles estão em conluio, né, para tentar, de alguma forma, fazer uma troca de reféns com os amigos, os companheiros ali do Yuri, que estão nesse campo de reconsagração, sendo duramente torturados. Então, nesse terceiro volume, nós temos algo mais estratégico, no sentido do Yuri fazer essa troca de reféns, convencer esse senador de que o André, na verdade, está realmente sequestrado e tudo mais, e tem grandes sacadas dentro do desenvolvimento dessa história. Galera, realmente um grande trabalho feito pelo Denis Mello. Gostei bastante desse terceiro volume, achei dinâmico, com bons diálogos, ele consegue demonstrar o sofrimento pelo qual os personagens estão passando. E guerra, meus amigos, é guerra. Não é porque você está visando o bem, no caso a retomada das liberdades, que você simplesmente tem que soltar uma pomba branca. Se você está sendo agredido, se você está sendo torturado, de uma forma ou outra você precisa responder também na mesma moeda. E que nota que eu dou, galera, para esse terceiro volume de Teocrasilha? Eu dou a nota 9. Vocês viram aqui a arte também bem competente do Denis Mello. Gostei bastante desta edição. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que ele tenha sido de alguma utilidade para vocês. Todos os links estão na descrição. Um abraço para todos e fui!